Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 1 do livro de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada. O discurso de Moisés na planície do Jordão, Deuteronômio 1:1. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã, e Lazerote e de Zaabe. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Deuteronômio 1:3. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Deuteronômio 1:4. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Deuteronômio 1:5. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo. Deuteronômio 1:6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado neste monte. Deuteronômio 1:7. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Números 1:8. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles, e a sua semente depois deles. Deuteronômio 1:9. E, no mesmo tempo, eu vos falei, dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. Deuteronômio 1:10. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já houve uma multidão, sois como as estrelas dos céus. Deuteronômio 1:11. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Números, ou Deuteronômio 1:12. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Deuteronômio 1:13. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Deuteronômio 1:14. Então vós me respondestes e dissestes, bom é fazer a palavra que tens falado. Deuteronômio 1:15. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. Deuteronômio 1:16. E, no mesmo tempo, mandei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Deuteronômio 1:17. Não atestareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Deuteronômio 1:18. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Deuteronômio 1:19.
Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amoreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Deuteronômio 1, 20. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amoreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dará. Deuteronômio 1, 21. Eis que o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti. Sobe e possui. E como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temais e não assustes. Deuteronômio 1, 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos dê resposta. Por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir? Deuteronômio 1, 22. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomeis 12 homens, de cada tribo um homem. Deuteronômio 1, 24. E foram-se e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol e o espiaram. Deuteronômio 1, 25. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e no trouxeram, e nos tornaram a dar resposta. E disseram, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 1, 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 1, 27. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes, porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amoreus para destruir-nos. Deuteronômio 1, 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Deuteronômio 1, 29. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. Deuteronômio 1, 30. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Números, Deuteronômio 1, 31. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Deuteronômio 1, 32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Deuteronômio 1, 33. Que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deverias acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Deuteronômio 1, 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, Deuteronômio 1, 35. Nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Deuteronômio 1, 36. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Deuteronômio 1, 37. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Deuteronômio 1, 38. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará,
esforça-o porque ele a fará herdar a Israel. Deuteronômio 1:39. E vós, meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Deuteronômio 1:40. Porém vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Deuteronômio 1:41. Respondestes a mim e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos, pois, vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. Deuteronômio 1:42. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Deuteronômio 1:43. Porém, falando vós, eu não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. Deuteronômio 1:44. E os amoreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Deuteronômio 1:45. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Deuteronômio 1:46. Assim, em Cádiz, estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Deuteronômio 1:46 é o último versículo do capítulo 1, tá? Então, vejamos aqui no rodapé dessa Bíblia de Estudos algumas complementações, alguns comentários extras, né, sobre o capítulo 1 do livro de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada. Então, ele diz aqui o seguinte, com relação ao capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Moisés pregou uma série de sermões, com o objetivo de preparar os filhos de Israel para tomar posse da terra que Deus havia lhe prometido, como está escrito em Gênesis 12:7. Os israelitas se encontravam acampados da além do Jordão, ou seja, na região da Transjordânia, na planície defronte do mar de Sufé. Essa região era caracterizada por um vale estreito e longo que se estendia do mar de Tiberíades ao norte até o Golfo de Acaba ao sul. Com relação ao capítulo 1, versículo 2, aqui do livro de Deuteronômio. Moisés lembra os filhos de Israel de sua desobediência, mencionando que a jornada do Monte Horebe até Cádiz Barnea teria levado apenas 11 dias. No entanto, a recusa do povo em crer no relato favorável de Josué e Caleb transformou essa jornada de 11 dias num período de 40 anos, vagando pelo deserto, como está escrito em Números, capítulo 14, de versículos 7 até 21. Em Deuteronômio, Horebe é outro nome para o Monte Sinai, o lugar onde Deus fez seu concerto com Israel. Situada a cerca de 80 quilômetros ao sul de Berseba, Cádiz Barnea ficava a aproximadamente 240 quilômetros do Monte Horebe e deveria ser o ponto de entrada em Canaã. Capítulo 1, versículo 5, do livro de Deuteronômio. Moisés explica a lei ao povo para que compreendam inequivocamente como é o propósito de toda boa exposição bíblica. Capítulo 1, versículo 10 de Deuteronômio diz: Quando Moisés descreveu Israel como multidão, como as estrelas dos céus, o povo foi lembrado de um dos aspectos da promessa de Deus a Abraão,
Ao experimentar o cumprimento dessa promessa de crescimento, a nação não tinha motivos para duvidar que Deus cumpriria o restante do concerto feito com Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, capítulo 22, versículo 17. Bem, aí agora, ainda com relação ao capítulo 1, dos versículos 12 a 15, do livro de Deuteronômio. A nação havia crescido tanto que Moisés não podia mais governá-la sozinho. Assim ele reconheceu a necessidade de líderes políticos e judiciais para auxiliá-lo. Cada tribo escolheu seus representantes, que foram incumbidos por Moisés, e realizar determinadas tarefas, como está aqui no versículo 13. A divisão em grupos de 1.000, 100 e 50 sugere a organização militar que seria necessária para as futuras conquistas e também para fins administrativos. Capítulo 1, versículo 22 de Deuteronômio. O Senhor orientou Moisés a enviar espias, como está em Números, capítulo 13, versículos 1 e 2. Esse pedido veio do povo, mas recebeu a permissão do Senhor, que então orientou Moisés conformemente. O propósito inicial dessa sondagem era definir o ponto de entrada e elaborar um plano de conquista da terra de Canaã. Capítulo 1, versículos 26 e 27 do livro de Deuteronômio. Bem, o pecado de incredulidade se manifestou na recusa do povo de tomar posse da terra boa que o Senhor já havia lhes prometido. Em sua incredulidade, os israelitas se queixaram e questionaram os motivos e a liderança do Senhor. Capítulo 1, versículo 28. Os medos do povo eram decorrentes do tamanho de seus inimigos, da fortificação das cidades a serem conquistadas. No entanto, por mais formidáveis que parecessem, não seriam capazes de resistir à mão de Javé, se o seu povo tivesse confiado nele. Pela tradição, os filhos dos gigantes eram identificados como uma tribo ou clã de gigantes, com cerca de 2 a 2,5 metros de altura. Capítulo 1, versículo 39. O povo racionalizou sua incredulidade, usando a segurança dos filhos como desculpa para não obedecer à ordem do Senhor para entrar na terra. No entanto, Deus estava mais preocupado com essas crianças do que seus pais e prometeu que elas entrariam na terra. Nem bem nem mal sabem. É uma expressão hebraica que significa não sabem nada. O fato de Deus ter poupado os jovens com menos de 20 anos de idade do julgamento imposto aos seus pais ensina que ele não responsabiliza os filhos pelos pecados dos pais ou pelos pecados que foram levados a cometer em situações sobre as quais não tinham nenhum controle, como está em Números capítulo 14, versículo 29. Deus não responsabiliza aqueles que não são capazes de discernir entre o bem e o mal. E finalmente, capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 41 e 43, diz o seguinte: este ato precipitado se deu quando o povo percebeu a magnitude do julgamento de Deus devido à sua falta de fé. Os israelitas desobedeceram a ordem inicial do Senhor para entrar na terra de Canaã porque ficaram com medo do inimigo e não confiaram no poder de Deus para livrá-los. Então, temendo morrer no deserto, ousaram sair para a batalha sem a orientação do Senhor, imaginando ser capazes de vencer com suas próprias forças. Lutaram por medo e não por fé. Infelizmente, perderam a oportunidade de obedecer e receber vitória. Bem, encerramos hoje, a leitura do capítulo 1 do livro de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada. Bem, vou deixar para vocês apenas um versículo. Está aqui na Bíblia,
no livro de Salmos, né? Então, esse versículo, o capítulo 36 do livro de Salmos, o versículo 9 diz o seguinte: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz. Olha só que lindo, né? Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz. Bem, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz. Jesus é a luz da nossa vida. Muito obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.